Sintetizando, com Alê Moreno. Olá! No programa de hoje daremos continuidade à conversa sobre aprendizagem significativa. Acredito que esse é um tema vasto e com muitas possibilidades. Para essa prosa, eu vou começar trazendo alguns dados brasileiros sobre a situação da educação. Eu trarei alguns dados do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, realizado em 2017. Apenas 3 em cada 10 estudantes do terceiro ano do ensino médio têm conhecimento suficiente em português e matemática. E menos de 4% têm conhecimento adequado nestas disciplinas. Outro dado importante do MEC e INEP é que 55% dos alunos do terceiro ano do ensino médio não sabem ler corretamente. Uma informação do Enem é que apenas 50 alunos conseguem completar uma redação em 5 milhões de inscritos. Por fim, uma informação da PISA, que é uma avaliação mundial feita em dezenas de países com provas de leitura, matemática e ciências. O Brasil está estagnado desde 2009. Desses dados, 50% dos brasileiros não atingiram o nível 2 em leitura e 43% dos jovens do Brasil não atingiram o nível mínimo em leitura, matemática, tampouco em ciências. Bom, é a partir desses dados que a gente vai conversar hoje. Eu imagino que vocês tenham ficado talvez espantados com as informações ou até conformados. Mas o fato é que esses dados refletem algumas questões. Uma é que, muito provavelmente, o modelo instrucionista, onde a estratégia é aula, prova e repasse de conteúdo, fazendo com que o outro lado só engula conteúdos transmitidos por um professor que muitas vezes, ou que na maioria das vezes, não é um profissional de aprendizagem, é um profissional apenas do ensino, repetidor diário de conteúdos, aponta que esse caminho não tem funcionado e não tem dado certo. E isso gera um impacto gigante no nosso país e gera um impacto gigante na sociedade, obviamente, e gera um impacto absurdo nas organizações, que passam, por que não, a terem também um papel social de desenvolvimento, de apoio, da criação de ambientes de aprendizagem significativos para ajudar essas pessoas a minimamente aprenderem português e matemática, para que elas se relacionem melhor com elas, com os outros, com o mundo, e aí sim consigam ter bom desempenho, vou pôr entre aspas esse desempenho, nas organizações. Essa questão do desempenho eu coloco entre aspas porque eu acho que o desempenho depende de cada um, de cada ser humano, atingir aquilo que é melhor para ele na perspectiva dele, e aí eu estou falando isso pela perspectiva, obviamente, da abordagem centrada na pessoa. Uma outra questão que para mim fica muito clara é que, observando esses dados, eu fico pensando muito sobre esse modelo em que o estudante raramente ou nunca é convidado a ser protagonista, autônomo, a utilizar os seus recursos, a sua história para aprender a partir da sua realidade. Normalmente se dá uma enxurrada de conteúdos desconsiderando o outro lado. Existe a idealização na cabeça desse professor de uma pessoa, ou um termo que se usa muito, numa persona, e ele pensa, imagina quem é essa pessoa, idealiza quem é essa pessoa e dá aula para ele. Contudo, num ambiente de aprendizagem, ou numa sala de aula mesmo, para ser mais claro, com 30, 40 jovens estudantes, essa persona pode estar lá representada por uma ou duas pessoas ou não estar lá. Mesmo assim, a estratégia continua sendo a mesma, ele continua falando, apaixonado muitas vezes pela própria voz, apaixonado pela sua lousa, apaixonado pelo seu conteúdo. E quando você diz para esse professor que ele deveria também cuidar dessa pessoa,
ele não sabe como, porque ele também não foi preparado, não foi apoiado e também nunca foi ouvido. Então eu imagino que seja um movimento difícil e que exige, por que não, uma formação desses profissionais da educação para que eles mudem o seu comportamento, mudem a sua forma de agir, para que a gente de fato construa uma aprendizagem significativa pela perspectiva desses estudantes, tanto para escolas quanto para organizações. Eu fiquei aqui pensando quando eu fui estudante. Na verdade, eu vou contar duas histórias aqui. Uma, quando eu fui estudante, eu tive aula com um professor. Eu estudei em escola pública e estudei em escola privada. Estudei nas duas. Mas numa escola privada que eu estudei, na 7ª e 8ª série, eu tive a proeza de ficar de recuperação em educação artística e artes, né? Foi uma proeza mesmo. Mas eu nunca tive muita habilidade manual para desenhar, etc. Na verdade, eu sempre gostei de desenhar, de rabiscar, mas da minha maneira, do meu jeito de me expressar. Mas o professor, ele tinha idealizado uma outra aula de educação artística e que não contemplava o meu jeito de me expressar. Ele propunha a utilização de compasso e nanquim. E eu me recordo como eu sofri, como eu chorava quando eu tinha que desenhar azulejo, quadradinhos, etc. E eu não sabia fazer. E, obviamente, passei 2 verões ao lado desse professor. A prova de recuperação não era uma prova, era um trabalho. E, obviamente, era a mesma estratégia dele. Tinha que fazer o bendito quadrado de nanquim. O que eu fazia, eu tinha um colega vizinho que ele era desenhista, e aí eu pedia para ele se ele desenhava para mim. Ele desenhava e eu entregava para o professor. O professor perguntava para mim se era eu mesmo que tinha feito. Eu dizia que sim, o professor acreditava ou fingia que acreditava e me aprovava. Eu queria saber o que a gente aprendeu nessa história, né? Porque eu aprendi que valia a pena mentir naquele instante para eu passar de ano. O professor aprendeu que a estratégia dele talvez estivesse errada, mas o importante era entregar um trabalho e uma nota para uma secretaria. Mas ninguém parou para revisar o modelo. Eu era um jovem estudante, bastante tímido, me posicionava pouco. E ele tampouco percebeu a minha dificuldade como aluno de aprender e de lidar com a arte. Ele poderia, na minha visão hoje, ter proposto outros caminhos para eu desenhar. Eu tenho ouvido também outras histórias. Eu me recordo de um menino que eu dando aula na FAAP, eu tive um aluno na disciplina de empreendedorismo. E aí esse menino, ele me contou, numa das conversas que a gente teve lá, que ele talvez naquele dia tinha percebido por que ele tinha travado o seu processo criativo. E eu perguntei por que você acha que essa luz veio agora. A conversa naquele instante era sobre criatividade, essas coisas. E ele falou assim, sabe, professor, eu quando era menino, eu fui fazer um trabalho, eu fiz um sol que era verde. E a minha professora veio com uma caneta vermelha e riscou meu sol verde, dizendo que sol não poderia ser verde, sol era vermelho. E desde aquele instante eu fiquei com medo de ousar, de criar outro sol ou outras coisas que fossem diferentes do padrão. E eu estou entendendo aqui na conversa com a gente, aqui na aula de empreendedorismo, que o empreendedor talvez fuja um pouco do padrão. E acho que é por isso que eu despertei nesse instante, me recordei e talvez tenha exorcizado aquela professora. Outras 2 histórias que eu quero contar brevemente para vocês sobre o impacto desse processo em que o professor insiste num único modelo, e muitas vezes num único modelo transmissivista de conteúdo. Tem uma amiga chamada Ana, e ela me contou que uma professora dela disse, quando ela estava na 3ª ou 4ª série, que ela era um bicho do mato e que ela era muito burra. E que isso afetou a vida dela inteira e que agora só na vida adulta, quando ela teve o seu filho, que ela se deu conta do impacto dessa fala daquela mulher que desconfiou dela, né? E que destruiu ela quando menina e quando criança.
Uma outra história que eu me recordo, é aqui na imersão em facilitadores que acontece na síntese, é uma menina que também contou que um dia ela desenhou uma vaca e a professora disse que aquilo não era uma vaca, e ela, que parecia um cachorro, e a professora deu uma nota mais baixa, deu nota C, se não me engano, e ela disse que a família dela exigia que ela tirasse B, e ela implorou para a professora mudar a nota, e a professora mudou. E aí duas maluquices, né? O fato de eu desconsiderar o desenho da criança e o fato da gente ficar brigando pela história da nota B ou C, como se isso quisesse dizer alguma coisa em algum momento da vida. E na fase infantil, muito menos. E aí, ouvindo tudo isso, eu volto para o mundo corporativo e começo a pensar sobre esse convite que existe constantemente nas organizações para que os funcionários, os colaboradores, ou qualquer nome que se dê, sejam mais autônomos, sejam protagonistas. É muito difícil imaginar que isso vai acontecer enquanto o ambiente educacional de base for um ambiente que não faça ou que não proponha esse espaço de autonomia. E aí eu fico lembrando da escola Campos Sales, do meu amigo professor Braz Nogueira, que conta que na escola Campos Sales existem 5 pilares e que são uma luz, uma de esperança para toda essa conversa até aqui. Tudo passa pela educação, a escola como centro de liderança e autonomia, responsabilidade e solidariedade. E quando ele fala da autonomia, responsabilidade e solidariedade, ele está falando basicamente que assim, toda criança lá, e eu já estive lá algumas vezes, compreende o seu papel de autonomia à medida que tem liberdade para agir, entende o espírito coletivo, entende a sua conexão com o outro, entende que o saber é construído não só a partir dele, mas é um saber coletivo. Tem uma série de questões em torno da autonomia. E que não é fazer tudo o que dá na sua cabeça, que aí é desvirtuar a autonomia. O segundo aspecto que ele traz dessa escola é que é a responsabilidade. Então, autonomia com responsabilidade. Eu não faço tudo aquilo que eu quero do jeito que eu quero, mas eu faço com responsabilidade. E o terceiro ponto é a solidariedade. Eu sou autônomo com responsabilidade e solidário ao outro. O que eu faço impacta quanto a vida do outro naquele ambiente de aprendizagem que eu estou. E o que o Braz traz na fala dele, assim, e que também é uma fala trazida nos pensamentos do Paulo Freire, é o resultado dessa equação, autonomia, responsabilidade, solidariedade, é o inédito viável. Qual inédito viável surge dessa equação? E o que a gente tem percebido, falou a gente, eu e todas as pessoas que têm ido a Campos Sales, é que o inédito viável lá é fantástico. São encontradas saídas belíssimas nos processos de educação, nas relações democráticas que se dão lá, entre tantos outros fatores. E eu entendo que as empresas que se abrirem para escolas como a Campos Sales, como a Escola da Serra, como tantas outras escolas, poderão aprender muito. E aprendendo muito com essas escolas, provavelmente mudarão o seu ambiente corporativo, a sua educação corporativa. Como a nossa prosa ficou bastante longa hoje, o meu convite é o seguinte: no próximo podcast eu continuo, e aí já direto no quadro Sintonize, vocês escutarão uma fala do professor Sérgio Godinho, professor e diretor da Escola da Serra, sobre a visão dele daquilo que ele entende como autonomia, e também uma visão e uma escuta sobre estratégias de aprendizagem contadas pelo diretor da Escola Baquita, o educador Rafael Martins. Então, até lá! Antes de encerrar, uma nota importante. Eu voltei a desenhar. Isso só aconteceu graças ao Felipe, meu filho, e a Manuela, a minha filha. Eles me incentivam constantemente a desenhar e a ser eu mesmo. Sintetizando com Alê Moreno.